Ray Bradbury publicou Fahrenheit 451 em 1953. No seu curto e oracular romance, ele, como George Orwell fez em 1984, nos leva numa máquina do tempo para 40 anos adiante. A sociedade em Fahrenheit 451 é uma sociedade urbana e extremamente violenta. Os carros deslizam a 190 km por hora e volta e meia arrebentam com um ou outro transeunte. As casas estão dotadas de TVs enormes que exibem programas ininterruptos. E esses programas, eles são interativos. Há uma interação contínua do espectador com os programas e vão tecendo ali, construindo uma verdadeira família, no qual eles se chamam de primos. Essa é a verdadeira relação social que é estimulada em Fahrenheit 451. É a relação do sujeito com a TV. O sujeito e a imagem que a TV projeta, né? As conversas íntimas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os vizinhos, essas conversas são desestimuladas e são tidas como feitas por pessoas antissociais, por indivíduos disfuncionais. Uma boa relação sexual, uma boa adaptação social seria aquela do indivíduo com a TV. As casas não têm alpendres, as ruas não têm jardins, porque isso ocorreria de ter que ter bancos, e se tem banco as pessoas sentam para conversar, e essa conversa íntima é uma conversa que não pega bem, é uma prática nefasta, é uma prática antissocial. As pessoas têm nos ouvidos as radioconchas, precursores do Walkman, no qual as pessoas são embebidas com uma música contínua e narcotizante que impede a reflexão, impede a crítica, a criatividade, o tempo inteiro escutando aquela música. O sonho de todo mundo é ter uma televisão maior e um pacote melhor para captar os programas mais do momento e todo o tempo de lazer, todo o tempo que o indivíduo tem livre, que ele não está trabalhando, ele dedica-se então a construir esses laços com essa sua família virtual que existe nessas TVs. A sociedade em Fahrenheit 451 é uma sociedade extremamente violenta. As pessoas são assassinadas nas ruas pelos carros, há um índice altíssimo de suicídio, há um índice altíssimo de divórcio, um índice altíssimo de aborto. Há também a drogadição legal. O Estado produz e vende essas drogas, as drogas de modo bem barato, de modo que todo mundo possa adquiri-las. E essas drogas servem para as pessoas terem relações sexuais, para dormir e para trabalhar. Há uma drogadição contínua. Não existe em Fahrenheit 451 o grande ditador como existe em 1984 do Orwell, né, o Big Brother, mas há sim toda uma opressão que se dá nessa entrega do sujeito, nessa passividade do sujeito. Há uma servidão dócil, há um gozo, né, na entrega, um gozo de uma sociedade objetal. As pessoas se constituem em verdadeiros objetos que são manipulados o tempo todo de um modo dócil. E essas pessoas assim são mantidas nesse estado e gozam com esse estado através dessa drogadição, através dessa relação servil, né? Dessa relação passiva com a TV. Os inimigos um espiona o outro e delata o outro, né? Porque nessa sociedade o crime maior é possuir o livro.
Os bombeiros em Fahrenheit 451, eles não apagam incêndios, porque as casas não pegam mais fogo, porque elas são construídas com uma textura especial que impede o fogo de propagar. Então, os bombeiros, como estavam sem função, eles foram então desviados para a função de queimar os livros. Das suas mangueiras não sai mais água, mas sai querosene para queimar os livros. E como que os livros viraram o grande inimigo na sociedade Fahrenheit 451? Os livros ficaram esses grandes inimigos porque algumas pessoas passaram a defender a ideia de que a literatura ela contribui para o sofrimento humano. Ela não resolve nada, não adianta nada, é uma coisa sem valor, é uma coisa que não tem utilidade nenhuma e só questiona e não oferece soluções satisfatórias, não oferece respostas satisfatórias para os grandes sofrimentos humanos. Então, por que motivo é que deveria existir a literatura? Né? Os romances, os poemas, a filosofia, tudo isso vem trazer um desconforto existencial. E para que esse desconforto existencial? Então, esses livros inicialmente começaram a ser produzidos de uma forma mais fácil, uma filosofia mais leve, uma literatura mais amena. Depois eles passaram a ser resumidos, bem sintéticos, e à medida que eles foram cada vez mais sendo sintetizados, eles se tornaram extremamente desinteressantes, um livro insosso. Então a busca por esses livros diminuiu violentamente, mas mesmo insosso, mesmo resumido, esses livros ainda produziam um desconforto existencial nas pessoas, porque eles levantavam questões a respeito de questões ordinárias ou questões metafísicas, né? E muitos começaram então a defender a sua proibição, e a proibição acaba vigorando, e depois da proibição, obviamente, também a sua criminalização. Um dos fatores mais importantes na determinação da criminalização dos livros foi a ação das minorias. Então, Fahrenheit 451, em 1953, já levantava a questão do politicamente correto. As minorias se sentiam extremamente desagradadas com a literatura, porque a literatura as ofendiam. E como a literatura ofendia, elas passaram então a censurar algumas palavras que não se poderia utilizar. Depois das palavras, passaram a censurar alguns parágrafos, depois algumas páginas, e depois passaram a queimar livros, né? Então, essa ação das minorias, prevista em 1953, na qual não poderiam ser desagradadas, é muito interessante, porque foi algo levantado em 1953, quando não se falava praticamente no politicamente correto. A sociedade contemporânea praticamente não tem esse problema da televisão tão presente mais. Hoje, a presença constante do sujeito se dá com as redes sociais, né? É claro que existe, a televisão está aí, tem os programas de televisão, tem um programa o Big Brother, que faz essa inter-relação com os telespectadores, mas a importância mesmo se dá com as redes sociais, que também hipervaloriza a imagem sobre a palavra. Tudo é fotografado, filmado e exposto nas redes sociais, de modo a se alimentar essa extensa família virtual. Há uma busca por seguidores, uma busca por amigos, né, de modo a constituir, né, essas verdadeiras famílias virtuais, das quais nos falava Fahrenheit 451. Vivemos, portanto, uma época que hipervaloriza a presença, a supremacia do visual, da imagem sobre a palavra. Vemos uma indústria cultural submetida à sociedade de consumo
que está progressivamente eliminando as revistas mais analíticas, os jornais, de modo que a palavra, as reportagens estão cada vez mais simples, cada vez mais curtas, havendo um predomínio muito grande da imagem sobre a palavra. Todo esse processo leva a um empobrecimento cultural, né? É o que relatava o autor em Fahrenheit 451. Esse empobrecimento cultural provocado pela redução e ausência da literatura e da filosofia, isso também se dará na arte, se dará também na religião. Há então uma miséria cultural, e essa miséria cultural acaba produzindo uma miséria existencial. O sujeito de Fahrenheit 451, como sujeito contemporâneo, ele tenta colar os cacos do seu ego fragmentado, ele tenta colar esses cacos com a violência contra si, na forma de drogadição, de suicídio, de aborto, como tenta também colar através da violência contra o outro, né? A violência da violência física contra o outro, violência essa que nós iremos encontrar principalmente nas grandes cidades, que está chegando a níveis realmente intoleráveis. A psicanálise diz que o sujeito só se constitui na presença do outro. O sujeito, para se constituir como pessoa, ele necessita do outro. Na ausência desse outro, no enfraquecimento desse outro, não tem como o indivíduo se constituir. E é a falta desse outro que hoje provoca essa fragmentação do sujeito, porque o sujeito não se constitui de forma que deveria se constituir, e o indivíduo encontra-se fragmentado e ele tenta ir se colando, através de uma grande violência. Há toda uma estrutura social de Fahrenheit 451, como da sociedade contemporânea, que está calcada em cima da violência, né? Diz o antigo ditado que quem avisa, amigo é. E Ray Bradbury nos avisou com Fahrenheit 451. Ele foi nosso amigo.